Olá pessoal, então, a expedição interestelar do projeto Galileu de Avi Loeb terminou na semana passada. Eles voltaram para os Estados Unidos e agora vão começar a investigar melhor as esférulas, 50 esférulas que foram resgatadas e mais alguns materiais, digamos, anômalos, que é o termo que eles mais usam nesse caso. Pois é, nós fizemos já, inclusive, 3 vídeos sobre isso, que se vocês quiserem assistir na ordem cronológica, nós traduzimos boa parte do material que ele publicou, fazendo um diário, né, de 30 e poucos relatos sobre o que a expedição estava descobrindo. O primeiro vídeo foi no dia 22 de junho, né, que se chamou Maior Revelação Alienígena de Todos os Tempos. Avi Loeb acha esférulas extraterrestres no Pacífico. Depois nós tivemos 2 episódios do Cosmonixão, uma nova playlist aqui do canal, que também falaram dele. 26 de junho, o episódio Avi Loeb, Expansão do Universo e Bifurcação Global. E no dia 1º de julho, OVNIs podem ser de civilização antiga, mutação no DNA e achados alienígenas de Avi Loeb. Esses 3 aí vão estar nos cards aí para vocês poderem confirmar depois. E hoje eu vou comentar, digamos assim, o que foi o saldo de toda essa expedição, a partir inclusive de um resumo que Avi Loeb publicou ontem, né, no seu mesmo blog, lá, o medium.com, e que dá detalhes bem claros do que eles acharam, qual é a ideia para o futuro a partir daí, dos artigos que eles vão escrever com esse material. E outra, já tem o período da próxima expedição, que vai ser na primavera de 2024. Primavera lá, outono aqui, né? Portanto, lá por março, abril de 2024, provavelmente eles devem ir para aquela região novamente. Dessa vez para achar não só esférulas, mas talvez a parte mais consistente que tenha sobrado do tal objeto IM-1, ou um meteoro interestelar, né? Avi Loeb diz que é pedaço de uma tecnologia extraterrestre, de uma civilização tecnológica extraterrestre. Os que não acreditam nele dizem que é um meteoro, como qualquer outro, ou no máximo um meteoro interestelar, então que é inclusive algo que foi confirmado pelo Comando Espacial dos Estados Unidos, olha só, o USSC. Né? Então, tem muita coisa a se falar sobre isso, mas vamos fazer as coisas de um modo didático, como sempre eu gosto de fazer, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem a lógica de tudo isso. Primeiro, quem é o responsável por tudo, que é o Avi Loeb, esse astrônomo norte-americano, israelense, né, que tem origem israelense também, e qual é o seu projeto. Tudo isso vem de um projeto chamado Projeto Galileu, Project Galileo, que ele quis que a NASA mais ou menos encampasse, patrocinasse. Como a NASA não deu bola para ele, ele conseguiu doações, o que é a pessoa bem relacionada, né, gente? Conseguiu milhões de dólares em doações e encampou o projeto, e apoiado por Harvard, então, que obviamente com tanto dinheiro envolvido, Harvard não teria como dizer não, né? É assim que as coisas funcionam num mundo capitalista terrível, né, gente? Mas eu gosto, porque Loeb está dentro do mainstream da ciência, mas ao mesmo tempo, vendo que os seus colegas são muito céticos, ele felizmente resolveu correr quase que na borda, porque ele ainda está numa universidade, ele é professor de uma universidade, esse grupo se reúne em Harvard, então não chega a estar assim tão paralelo como talvez seja o caso de Erwin Laszlo, por exemplo, né? Ou como eu gostaria de estar com o projeto Consciência que nós estamos para começar aqui, totalmente à margem, né, da academia, o que não significa não ciência, pelo contrário, né? Essa arrogância de que apenas dentro da academia se pode fazer ciência ou pesquisa séria é um grande preconceito, gente. Isso tem que acabar. Nós vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, mas aqui já vamos dar algumas ideias. Mas para poder ficar mais fácil, qual é a ideia que o Avi Loeb tem com esse projeto Galileu, de onde saiu a expedição interestelar que descobriu as esférulas, né? Para quem ainda está chegando pela primeira vez, as esférulas que eu estou falando são esses objetos aqui, entre outros, né, que eles encontraram próximo à ilha Manus, na Papua Nova Guiné, no Pacífico Sul,
que pertenceriam a pedaços desse objeto chamado IM-1 que caiu lá na região em 2014, mas só mais adiante que o Comando Espacial Americano reconheceu como sendo um objeto interestelar, um meteoro interestelar para eles, primeiramente. Eu falei então extensamente sobre isso nos 3 vídeos anteriores. Hoje nós vamos dar alguns resumos disso. A região onde teria caído, aqui aparece, né, a Ilha Manus, na Papua Nova Guiné, as coordenadas do meteoro, e então onde mais ou menos foi feita a expedição interestelar com o navio Silver Star. Muito bem, gente. É isso aí, para vocês terem uma noção de onde é o lugar, né? Mas eu quero falar um pouquinho do projeto Galileu. E aí, para isso, eu vou deixar uma foto aqui que está lá em Harvard, no site de Harvard, com uma foto até bem legal, com a maior parte das pessoas envolvidas. E vou ler sobre isso, falando um pouco das polêmicas que envolvem também. Porque é óbvio que sempre tem os detratores, né, gente? Porque assim, o que é o projeto Galileu? Qual é a ideia? Ele é um projeto de pesquisa científica, primeiro caso, né? Internacional, segunda questão. Para quê? Procurar sistematicamente inteligência extraterrestre ou tecnologia extraterrestre na Terra e perto dela, e também para identificar a natureza anômala de objetos voadores não identificados ou fenômenos aéreos não identificados, os UFOs ou UAP. Né? Isso já, esse último ponto aqui já faz com que muitos, né, não confiem no projeto, porque como sempre querem desqualificar qualquer um que pesquise essa área. Veja, eu diria que é uma das primeiras vezes que nós vemos um projeto de alguém que não é um ufólogo, ele é um astrofísico, né, o Wave Lowe, que vai estudar UFOs, que é interessante, né, um projeto particular, ou pelo menos financiado. Né? Na realidade é um projeto de um time inteiro de pessoas, e isso é muito bom. Isso é muito bom, porque agora nós podemos ter algumas respostas a mais. Então esse projeto Galileu ele foi lançado em 2021, né, pelo Wave Lowe, que é um astrofísico da Universidade de Harvard. Logo após o relatório ODNI-UFO, preparado pela inteligência dos Estados Unidos, que relatou avistamentos de aeronaves ou outros dispositivos aparentemente voando em velocidades ou trajetórias misteriosas. Né? E um discurso de 3 de junho de 2021 pelo chefe da NASA, Bill Nelson, no qual afirmou que era necessária análise científica de fenômenos aéreos não identificados detectados por uma infinidade de instrumentos. Aí, em 5 de junho, né, de 2021, o Lowe enviou um e-mail à NASA para sugerir tal projeto científico, mas não recebeu resposta. E aí ele lançou o projeto por conta própria em 26 de julho de 2021, já fazendo quase 2 anos, vai fazer esse mês esse projeto, com a ajuda de doações. Pomposa, hein, gente? O projeto, sem fins lucrativos, está procurando equipamentos tecnológicos extraterrestres que podem ser considerados assinaturas tecnológicas, incluindo a coleta de novos dados sobre OVNIs peculiares, como sistemas de sensores não classificados otimizados. Né? Então, interessante isso. O projeto visa usar telescópios já existentes ou novos para procurar sistematicamente artefatos na órbita da Terra, objetos interestelares e naves inexplicadas, às vezes chamadas de veículos aéreos anômalos na atmosfera da Terra. AAV. Né? Interessante essa outra nomenclatura, Aerial Anomalous Vehicles, não seria em inglês. A pesquisa sobre OVNIs, incluindo a ufologia, tem sido frequentemente criticada por trabalhar ou fornecer apenas dados pequenos ou de baixa qualidade, especialmente porque a adesão ao ditado afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias é um princípio orientador da investigação científica. O projeto visa resolver o problema de qualidade de dados através da criação de novos sistemas de sensores, o que é muito interessante também. O projeto visa tornar os dados coletados publicamente disponíveis para escrutínio científico. Isso é ótimo, gente. E publicar artigos com análise científica transparente em revistas científicas revisadas por pares, ou seja, tornar o mais científico possível o que for descoberto. É isso que nós sempre quisemos, né?
Loeb observa que as pessoas nas forças armadas ou na política não são treinadas como cientistas e não devem ser solicitadas a interpretar o que vem no céu. O projeto usa uma abordagem agnóstica ou secular ou investigação empírica imparcial, pela qual nenhuma explicação potencial, incluindo aquelas que são consideradas improváveis por alguns especialistas, é rejeitada a priori, mas os dados são coletados e investigados cientificamente para, com base nos resultados, desenvolver qualquer conclusão que se possa. Bom, são duas outras principais vias de pesquisa, né, que estão em busca de... suas duas outras principais vias de pesquisa estão em busca de dois tipos adicionais de potenciais assinaturas tecnológicas extraterrestres com o uso da inteligência artificial. Objetos interestelares semelhantes ao Oumuamua, que inclusive foi o objeto da pesquisa que Avi Loeb apresentou no seu livro Extraterrestre, do qual nós já fizemos até uma live inteira aqui no canal, e satélites artificiais não feitos pelo homem, que então é o caso do IM-1, supostamente, segundo Avi Loeb, né? Mais de 100 cientistas em todo o mundo estão envolvidos no projeto. Então Loeb afirmou que, no mínimo, o projeto Galileu reunirá conjuntos de dados ricos que podem promover a descoberta de, ou melhores explicações científicas para, novos objetos interestelares com propriedades anômalas e para possíveis novos fenômenos naturais ou explicações de tecnologia terrestre para muitos UAPs inexplicáveis atualmente. Eles vão usar telescópios, por exemplo. Um dos projetos visa construir uma série de telescópios ópticos e infravermelhos para monitorar o céu e usar a inteligência artificial para classificar e analisar as observações. Olha que interessante, né? Seu primeiro telescópio foi instalado no telhado do Harvard College Observatory em 2022. Mais sistemas de sensores estão planejados para serem implantados em todo o mundo, possivelmente em rede. Eu já vou antecipando, vai ter muita gente que vai poder ajudar, né, provavelmente nessas observações aí, gente, no futuro. Em setembro de 2022 foi relatado que o projeto deveria começar a coletar observações em janeiro. E Loeb afirmou em uma postagem online em 24 de outubro de 2022 que os instrumentos projetados pelo projeto Galileu estão agora coletando novos dados de alta qualidade. Então, os sistemas do telescópio usam aprendizado de máquina para separar, por exemplo, pássaros, balões, drones, eventos atmosféricos, aeronaves e satélites de avistamentos mais misteriosos. Os telescópios poderiam ser complementados por sistemas de radar que distinguiriam um objeto físico no céu de um padrão climático ou uma miragem. Além disso, como a NASA, para seu estudo, né, de UAP, o projeto também está pensando em usar satélites de observação da Terra, em particular dados coletados por satélites em miniatura da Planet Labs. Loeb afirmou que até agora o SET, o projeto SET de busca extraterrestre, foi principalmente baseado na suposição de que extraterrestres se comunicam por meio de ondas de rádio, uma tecnologia que usamos há pouco mais de um século e que extraterrestres avançados podem ter deixado para trás há muito tempo. Observando que uma estratégia melhor pode ser procurar artefatos, tecnologia alienígena. O astrônomo Jason Wright afirma que muito pouco dessas buscas está sendo feito, mas o artefato SET parece ter ganhado mais força ultimamente. Artefatos podem ter se acumulado no sistema solar, como nossa caixa de correio, por 4,55 bilhões de anos. Pode estar tudo desativado por aí, é só descobrir, né, gente? Faz todo sentido isso. De vez em quando um ou outro é atraído pela gravidade e vem cair aqui na Terra. É uma possibilidade? Sim, acho plenamente possível. Um dos objetivos do projeto é capturar novas imagens nítidas com instrumentos melhores do que jamais foram usados por civis. Embora os sensores relevantes não sejam apenas câmeras fotográficas, Loeb afirmou no início de 2022 que imagens de alta resolução poderiam ser coletadas em 2 anos. Então estamos perto, né, gente? E veja, na cabeça de Loeb nós estaríamos cheios desses objetos aqui pelo sistema solar, e então isso deixa os astrônomos céticos loucos, né, gente? Estudo de objetos interestelares como Oumuamua.
Bom, extrair dados de telescópio de alta qualidade, por exemplo, do Observatório Vera Rubin ou do telescópio Webb, né, o James Webb, para descobrir objetos interestelares anômalos e projetar missões espaciais de interceptação ou encontro que identificarão a natureza de objetos interestelares que não se assemelham a cometas ou asteroides como o Oumuamua. Esse é um dos objetivos, né, do projeto Galileu. O projeto planeja procurar, caracterizar e estudar objetos interestelares, como o tal peculiar Oumuamua detectado em 2017, que foi objeto do livro Extraterrestre, né, o livro do Loeb. Eles pretendem usar pesquisas astronômicas como o Observatório Vera Rubin para que tais objetos possam ser identificados mais rapidamente e projetar uma missão espacial para que uma sonda pudesse interceptá-lo e coletar dados de perto. A equipe pretende desenvolver um software que analisará os dados coletados no Observatório Vera Rubin. Pensa-se que quando o observatório iniciar seu Legacy Survey of Space and Time, LSST, ele será capaz de detectar objetos interestelares entrando em nosso sistema solar a uma taxa de alguns por mês. Olha só que interessante. Em colaboração com Alan Stern, investigador principal da missão New Horizons da NASA, eles receberam financiamento para desenvolver esse conceito de missão espacial. O projeto pode traçar suas origens até 2017, quando seu fundador, Loeb, ficou entusiasmado com o assunto e ganhou atenção substancial do público depois que o primeiro objeto interestelar conhecido, o Oumuamua, foi descoberto e exibiu propriedades e comportamento altamente incomuns. Loeb investigou e elaborou essas anomalias e propôs que poderia ser um tipo de tecnologia extraterrestre em revistas científicas, muitas aparições na mídia e um livro extraterrestre, né? O ramo de estudos de objetos interestelares é liderado por Amir Siraj, um astrofísico de Harvard que frequentemente colabora com Loeb e co-descobridor de um ou dois objetos interestelares. Em 2022, Siraj e Loeb relataram a descoberta de um candidato a meteoro interestelar adicional, CNEUS 2017, em uma pré-impressão usando o mesmo catálogo de bola de fogo usado para CNEUS 2014. Eles descobriram que a força material implícita dos dois objetos, né, são as mais altas e a terceira maior das 273 bolas de fogo do catálogo, sugere que os meteoros interestelares vêm de uma população com força material caracteristicamente maior do que os meteoros originários do Sistema Solar. Então, o projeto planejou uma expedição ao oceano para recuperar esses pedaços, que foi o que aconteceu agora, né? E aí, bom, vocês já sabem, agora vão saber, já estão sabendo, né, o que aconteceu no final da história. Em uma postagem, então, de junho, né, do mês passado, de 2023, no seu perfil do Medium, né, que eu sempre falo para vocês, Loeb anunciou a descoberta de um pedaço de fio enrolado anômalo de 8 milímetros de comprimento, designado ISI-2. Eu falei disso no vídeo passado. Né? A análise da fluorescência de raios-x determinou que era composto principalmente de manganês e platina. Cheguei até a analisar aqui com vocês, né, colocar a formação disso, a composição, comumente usado na fabricação de eletrodos de laboratório resistentes à corrosão. No entanto, a composição relativa dos elementos no fio foi significativamente diferente daquela usada nos eletrodos. Além disso, foram descobertos fragmentos metálicos que foram determinados como compostos de uma liga de aço S5, que possui uma resistência ao escoamento que excede em muito a dos meteoritos de ferro, refletindo resultados publicados anteriormente que caracterizavam a resistência do IM-1. Duas variedades foram encontradas, apelidadas de vermelho e cinza, que são representativas de um estado de oxidação diferente. Outros fragmentos foram encontrados a vários quilômetros de distância. Bom, o projeto pretende procurar sistematicamente satélites artificiais, ou não artificiais, ou satélites semi-artificiais, ou artefatos neles, né, na órbita da Terra. Por exemplo, projetando algoritmos para telescópios reconhecerem e filtrarem objetos em órbita e usar pesquisas modernas do céu. Bom,
Um objeto em uma órbita geossíncrona pode estar lá por muitos milhões de anos, e tanto o material intacto quanto os detritos de sondas degradadas podem ser detectados mesmo que tenham sofrido várias colisões durante esse período. Como quaisquer objetos de alto albedo estão se movendo, girando e emitindo reflexões de tempos em tempos, deve ser possível confirmar sua existência por meio de pesquisas personalizadas de dados modernos. O projeto pode pesquisar esses eventos brilhantes de forma mais eficaz do que era possível com outras pesquisas. Então a equipe inclui cientistas que a partir de 2021 trabalham voluntariamente na Caltech, Cambridge University, Harvard, Princeton, Stockholm University, University of Tokyo e outras instituições. O projeto também lista profissionais afiliados que oferecem conhecimento e contribuições úteis para a equipe de pesquisa e membros de um conselho consultivo científico e um conselho consultivo filantrópico. Da onde vem a grana, né? E da onde vem essa grana? Talvez vocês queiram saber, né? Bom, então as atividades do projeto são financiadas por doações, por exemplo, 1,8 milhão de dólares só em 2021, e sem contar que o projeto, né, para a expedição interestelar custou 1,5 milhão de dólares. Os financiadores incluem Frank Laukien, CEO da Bruker Corporation, e William Linton, fundador da Promega Corporation, ambos listados no Conselho Consultivo Filantrópico do projeto. As doações são relatadas como incondicionais e filantrópicas. Financiamento adicional que cobre os custos de uma expedição para recuperar fragmentos de um objeto interestelar foi anunciado, então, já em setembro de 2022, e é o que aconteceu agora, né? Então foi possível realizar. Loeb afirmou que seriam necessários cerca de 100 milhões de dólares para realizar plenamente seu projeto de identificação da natureza dos UAP. Loeb apontou que a pesquisa da matéria escura é um tópico ainda não resolvido que ele sugere ser tão bizarro quanto os alienígenas, e muito menos relevante para a vida humana diária, e que 100 milhões de dólares são apenas 2% dos 5 bilhões do grande colisor de Hadrons. Olha só, um orçamento de 5 bilhões. E uma fração ainda menor do projeto SpaceX de Elon Musk, avaliado em cerca de 100 bilhões de dólares. Olha só. A criação de uma missão de interceptação de objetos interestelares seria mais cara, foi estimada em 1 bilhão de dólares, ainda pequena, 1%, né, do que é avaliado para o projeto SpaceX do Elon Musk. Agora tem algumas polêmicas, vamos ver as polêmicas em cima disso. O projeto ganhou cobertura substancial da mídia convencional, foi aplaudido por muitos, incluindo cientistas, e ganhou força nas mídias sociais e em comunidades online de pessoas interessadas em OVNIs. Um artigo da NBC News descreve o projeto como exatamente o tipo de pesquisa que muitos pediram após o lançamento do relatório de inteligência do Pentágono em junho de 2021. Mas também houve preocupações, várias críticas, dúvidas sobre as perspectivas do projeto Galileu. Alguns astrônomos estão preocupados que a astronomia e a busca por inteligência extraterrestre estejam sendo prejudicadas por projetos como o projeto Galileu. O astrônomo sênior do Instituto SET, Seth Shostak, comparou os esforços SET não relacionados a OVNIs de sua organização com o projeto de Loeb, descrevendo sua abordagem preferida como estudar a fauna desconhecida na floresta tropical. E a busca desse último, do Loeb, né, por alienígenas na atmosfera da Terra, como esperando encontrar sereias ou unicórnios. Né? No entanto, Shostak também afirmou que os colegas de Loeb, ou seja, a comunidade astronômica acadêmica, deveriam ser gratos pelo esforço de Loeb e que ele é grato por Loeb ter a liberdade e a coragem de ir onde poucos ousariam ir. Isso é importante, não é só crítica, né, do Seth Shostak. Alguns astrônomos também criticaram as alegações do principal cientista do projeto por evidências insuficientes para apoiar suas ousadas conjecturas sobre a vida alienígena. O astrobiólogo Caleb Scharf afirmou que o projeto Galileu misturou cientistas legítimos com o que ele avaliou como pessoas marginais. Estava demorando para vir o preconceito aqui, óbvio, né, gente, natural, contra aqueles que não estão no mainstream das grandes universidades, é o que eu falava. Isso é um grande problema.
E o que o Loeb está fazendo, mais ou menos, já tem a ver com uma coisa que eu já falei em outros vídeos, que talvez a nova ciência, como alguns têm chamado, não sei se o Loeb se encaixaria nisso, mas talvez sim, mesmo sem querer, como a nova ciência de Erwin Laszlo, é uma ciência que necessariamente não se desenvolve em universidades, ou pelo menos não depende do dinheiro delas. Consegue financiamento por fora, como o Loeb quis fazer quando a NASA, né, deu uma banana para ele, não quis saber. Então acho que temos que ter mais projetos, não necessariamente só projetos como esse, ou think tanks, né? Como é o caso do Clube de Budapeste, do Laszlo e outros. E a ideia que nós temos aqui com o projeto Consciência também, fazer uma think tank que consiga doações também para fazermos as nossas pesquisas também, juntar todo mundo que tem algum tipo de conhecimento, capacidade para isso. É isso, esse é o futuro da ciência. Não está nas universidades o futuro da ciência, é uma profecia que eu faço para vocês, gente. Vou explicar isso em algum vídeo mais adiante. Bom, dado esse resumo aí do projeto, agora nós podemos ter o resumo da missão, né, da expedição interestelar do projeto Galileu, segundo esse último texto, né, o texto mais recente do próprio Avi Loeb aqui, que eu vou colocar aqui. Enquanto eu coloco aqui em inglês, eu já vou traduzindo para vocês algumas coisas. Né? Então esse é o resumo da bem-sucedida expedição interestelar. Foi no dia 3 de julho, portanto, no dia de ontem, relatório 35. Vamos colocando aqui para vocês terem uma ideia. Aqui uma apresentação da expedição interestelar, né? Na verdade, o grupo, né, que esteve no Silver Star, né, no navio. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura do material. Bom, ele diz assim: conseguimos. Liderei uma expedição do Projeto Galileu ao Oceano Pacífico para recuperar esférulas do primeiro meteoro interestelar reconhecido, IM-1 em inglês, e trouxe de volta ao Harvard College Observatory mais de 50 esférulas que jaziam no fundo do oceano por quase uma década. Essas esferas de tamanho submilimétrico que aparecem ao microscópio como belas bolinhas metálicas foram concentradas ao longo do caminho esperado do IM-1, cerca de 85 quilômetros da costa da ilha de Manusa, em Papua Nova Guiné. Sua descoberta abre uma nova fronteira na astronomia, onde o que existe fora do sistema solar é estudado através de um microscópio em vez de um telescópio. O fato de 83% da matéria do universo ser aparentemente composta de matéria escura que ainda não foi encontrada no sistema solar deve nos ensinar modéstia ao prever a natureza dos objetos interestelares. Faz todo o sentido, gente. Todo sentido aqui. Muito bem. Aqui uma coleção de fotos da expedição, né, que ele mostra aí para vocês terem uma ideia de como foi. Levamos alguns dias a bordo do navio de alumínio que é apropriadamente chamado de Silver Star para obter o trenó magnético no fundo do oceano e mais alguns dias para entender o que coletamos. À medida que escavávamos os ímãs, o material mais abundante ligado a eles era um pó preto de cinza vulcânica, porque essa região é vulcânica, né, gente? Estava em todos os lugares, incluindo as regiões de controle distantes do sítio, né, do local do IM-1. Fiquei frustrado com esse histórico a ponto de intitular um dos meus 34 relatórios diários de Onde estão as esférulas do IM-1? Isso quando ele estava, né, na dúvida se encontraria mesmo alguma coisa ou não. Aqui mais algumas fotos. Né? Aqui, na verdade, fotos das coletas de material. Tudo. E então veio o avanço. Depois de uma semana no mar, usamos um filtro com o tamanho de malha de 1/3 de milímetro para peneirar as minúsculas partículas vulcânicas e examinar as partículas maiores restantes sob um microscópio. Pouco tempo depois, o geólogo da equipe, Jeff Wynne, desceu correndo as escadas para me contar que o analista da equipe, Ryan Weed, viu através do microscópio um belo mármore metálico de tamanho submilimétrico e massa de submiligrama. Ou seja, o Ryan Weed foi então quem primeiro viu, né, as esférulas. Eu corri para o nível superior do nosso navio. Quando o Ryan me mostrou a imagem, pedi a ele que colocasse essa esférula no analisador de fluorescência de raios-x. Ele respondeu, claro, podemos fazer isso mais tarde. Eu abracei, emocionado com a descoberta, e disse, por favor, faça isso agora mesmo. A análise da composição implicou 84% de ferro,
8% de silício, 4% de magnésio e 2% de titânio, além de oligoelementos. Eu soube imediatamente que encontraríamos muito mais esférulas. Quando você encontra uma única formiga depois de inspecionar uma pequena parte da cozinha, sabe que há muito mais formigas por aí. Com certeza, encontramos mais esférulas em algumas horas. Pois é, assim que funciona. E aí que tem alguns exemplos, né, das esférulas que ficam entre meio milímetro e 1 milímetro de tamanho, dependendo do caso. Né? Várias que nós já mostramos aqui também. A surpreendente descoberta das esférulas do IM1 foi possibilitada por uma equipe de indivíduos excepcional, cada um representando o melhor de sua profissão. Eles se complementavam em harmonia como membros de uma orquestra bem treinada. A descoberta das esférulas parecia um milagre. Quando o notável Rob McCallum visitou a varanda da minha casa há um ano e sugeriu ajudar na coordenação da expedição, nunca imaginei uma operação mais bem-sucedida. A expedição exigiu $1,5 milhão. Alguns meses depois de mencionar nossas necessidades de financiamento em vários podcasts, meu desejo se materializou por meio de uma ligação de Zoom com o brilhante matemático e empresário Charles Hoskinson, que simplesmente disse: "Você tem o financiamento." Olha só. Charles se juntou a nós no navio e ajudou em todos os aspectos da operação. Além de viabilizar a expedição, ele e seu assistente, J.J. Sealer, foi uma adição encantadora à nossa equipe de pesquisa e eu ressoei com todas as suas opiniões sobre todos os assuntos, embora nunca nos tivéssemos conhecido antes. Quando embarquei em seu jato particular, o piloto disse: "Bem-vindo a bordo, Professor Loeb." Ao que respondi: "Por favor, me chame de Avery. Eu sou apenas um menino de fazenda curioso. Todos os outros títulos não são importantes." Eu adoro essa humildade do Avery Loeb, gente. Ainda acho incompreensível que tenhamos conseguido recuperar esférulas de massa de miligramas de tamanho submilimétrico de uma profundidade de 2 km no Oceano Pacífico usando um trenó de 1 metro de largura escaneando uma região de 10 km de largura. A gente ia procurar uma agulha num palheiro, né? Essa conquista é um testemunho da engenhosidade e das habilidades profissionais de todos os membros da equipe. A façanha crítica de manter o trenó no fundo do oceano foi dominada pelos membros da equipe Rob Millsap e Art Wright, que demonstraram a arte de estar certo seguindo a corrente do oceano e minimizando a força vertical do cabo do guincho, que neutralizava a gravidade e causava um elevador semelhante a uma pipa. Olha só que coisa. Aqui já são as análises, né, de meteoro ali, né? O primeiro meteoro interestelar era mais resistente que meteoritos de ferro, diz ali na figura, né? A bola de fogo do IM-1 foi detectada pelo governo dos Estados Unidos em 8 de janeiro de 2014 e indicou que este meteoro estava acelerando além do valor necessário para escapar do sistema solar. Com base na pressão do ar que ele sustentou antes de se desintegrar em 3 erupções 20 km acima da superfície do oceano, esse objeto de meio metro, que é o que eles imaginam, né, era mais resistente, né, em resistência de material do que todos os outros 272 meteoros no catálogo CNEOS da NASA. Sua origem interestelar foi formalmente confirmada com 99,999% de confiança em uma carta oficial do Comando Espacial dos Estados Unidos sobre o DOD para a NASA em 1º de março de 2022. 2 anos antes, meu artigo de descoberta do IM-1 com meu aluno de graduação, Amir Siraj, mostrou que o IM-1 estava se movendo fora do sistema solar mais rápido do que 95% de todas as estrelas nas proximidades do Sol. A possibilidade de que o excesso de velocidade do IM-1 tenha se beneficiado da propulsão e o fato de ser mais resistente do que todas as rochas espaciais conhecidas levanta a possibilidade de que possa ter sido de origem tecnológica, semelhante à nave New Horizons da NASA, colidindo com um exoplaneta em 1 bilhão de anos e queimando em sua atmosfera como um meteoro interestelar. Olha só. Inclusive aqui aparece, né, o documento da NASA confirmando que era um objeto interestelar, gente.
Com base na bola de fogo do IM-1, previa em um artigo com os alunos Amorit Linsast e Amir Siraj que, como resultado da exposição ao calor da bola de fogo, a superfície do objeto provavelmente se desintegrou em minúsculas esférulas, semelhantes em número por unidade área àquelas recuperadas pela expedição. Ou seja, ele previu as esférulas, gente. Literalmente, Avi Loeb previu que encontraria as esférulas. Isso é muito interessante mesmo. Né? E aqui aparece mais abaixo uma das localizações, né, de onde estaria, né, pelo sismômetro da ilha Manus, onde estaria o objeto maior, né, e onde eles encontraram no final as esférulas ao longo do caminho. Né. Nosso último artigo sobre o IM-1 focou na localização, né, do lugar da bola de fogo com base no sinal da onda de explosão registrado por sismômetros na ilha de Manus e na Austrália. O tamanho máximo das esférulas recuperadas foi ditado pela área de pesquisa. Tivemos a sorte de encontrar múltiplas esférulas filtradas por nosso tamanho de malha em uma corrida de 10 km pelo caminho do meteoro. O trenó de 1 metro de largura cobriu uma área de superfície de 0,01 km², o que implica que se o meteoro tivesse metade de seu tamanho, não teríamos notado uma concentração de esférulas do IM-1 em relação ao fundo nas áreas de controle. Além disso, com uma distribuição de tamanho de lei de potência, espera-se muito poucas esférulas grandes. Por exemplo, se houver uma quantidade igual de massa em esférulas grandes e em esférulas pequenas, o número de esférulas que são 2 vezes maiores será reduzido por um fator de 8. Isso implica que rapidamente se esgotam as esférulas. Na corrida 8 mais longa, encontramos 10 esférulas de meio milímetro. Isso significa que não devemos esperar mais do que aproximadamente uma esférula com tamanho maior que 1 milímetro. Essas são questões bem típicas do cálculo. Né, gente? Aqui, inclusive, duas figuras que mostram bem a questão dos caminhos encontrados. Né? Isso em laranja é supostamente o caminho que o objeto teria traçado enquanto caía, né, próximo à ilha Manus. E essas linhas aqui sinuosas são onde se encontrou a maior parte das esférulas. Isso é interessante. Daí eles fizeram as comparações aqui, as conexões, na verdade. Muito bem. Nos últimos dias estive ocupado interpretando os resultados preliminares do diagnóstico da nossa colheita de esférulas. Ao retornar aos Estados Unidos, visitamos a UC Berkeley e usamos a varredura por microscópio eletrônico para obter imagens das esférulas. Olha só. Ao todo, coletamos mais de 50 esferas até agora, que pretendemos analisar na próxima semana com instrumentos de última geração em Harvard. Minha filha, Lawton, que foi admitida no Harvard College, vai dedicar um estágio de verão para encontrar a população de esférulas menores no material que recuperamos. Elas bem pequenininhas. Até agora estudamos 5 esférulas com um microscópio eletrônico de varredura e espectroscopia de massa com ablação a laser em Berkeley. A composição das esférulas ao longo do caminho do meteoro é consistentemente da mesma fonte, enquanto as esférulas de fundo da região de controle tinham uma morfologia e composição diferentes. A composição do meteoro é consistente com os resultados do analisador de fluorescência de raio-x no navio. 84% de ferro, 100 níquel e alguns oligoelementos, incluindo 8% de silício, 5% de magnésio, 2% de titânio. Curiosamente, as esférulas do meteoro mostram evidências de um rápido evento de aquecimento com detritos de superfície cuja separação espacial pode ser usada para estimar a temperatura mais alta que atingiram na bola de fogo. Também notamos uma estrutura interna de esferas dentro de esferas, como bonecas russas, implicando eventos de fusão hierárquica de gotículas durante a explosão. Mas o mais interessante é que a espectroscopia de massa revelou urânio e chumbo. O isótopo U238, o urânio 238, decai para chumbo 206 com meia-vida de 4,47 bilhões de anos.
E o urânio 235 decai para chumbo 107 com meia-vida de 0,71 bilhão de anos. Isso nos permite estimar a idade das esférulas de duas maneiras independentes. Com base na abundância medida de urânio 238, chumbo 206, urânio 235, chumbo 207, calculei que as duas esférulas do caminho do meteoro têm uma idade da ordem da idade do universo, 14 bilhões de anos, enquanto a esférula de fundo encontrada na execução 17, fora da caixa de localização do Dodge, tem uma idade da ordem da idade do sistema solar, alguns bilhões de anos. Nas próximas semanas, examinaremos mais detalhadamente qualquer indício de que as esférulas são diferentes dos materiais do sistema solar. Isso constituirá evidência independente para a origem interestelar do IM-1, além de sua velocidade medida. A expedição demonstra como a ciência deve ser feita. Impulsionado pela curiosidade e admiração cruas sobre um tópico de grande interesse para o público enquanto busca evidências para encontrar a verdade, e a encontra apesar de todas as probabilidades após um esforço heróico de uma equipe de profissionais dedicados. Mais de 2 milhões de leitores acompanharam meus 34 relatórios diários da expedição, que gerou uma avalanche de e-mails. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Olá, Ave. Que mundo maravilhoso. Sim, você está certo, Ave. Tive um ataque cardíaco há 4 semanas e agora estou em reabilitação. Eu leio seu diário IM1 todos os dias e sempre me dá uma nova coragem para enfrentar a vida. Ainda há tantas coisas para descobrir e quero viver o suficiente para ver algumas delas. Desejo tudo de bom para você e sua equipe. A vida pode ser linda. Outro. Caro Ave, felicidades. Não posso estar mais feliz pelo sucesso de sua missão. Ler seu diário tem sido uma fonte de alegria todos os dias. Meu filho, que tem 6 anos e adora espaço e ciência, tem ouvido com entusiasmo meus relatórios sobre seu progresso e o da tripulação. Na próxima semana ele inicia um acampamento no Museu Nacional de História Natural aqui em Madrid. Será sobre o universo, suas origens e mecânica. E certamente estará falando sobre as esferas do IM-1 para todos que puder. Ele é muito persistente, como você e sua equipe. Tem mais uma coisa. Hoje eu li que você diz que 30 mil leem suas entradas todos os dias e como um leitor italiano lamentou que a grande mídia não cobrisse sua expedição na Itália. Bem, aqui na Espanha temos feito cobertura. El Confidencial é o equivalente espanhol do The Guardian e traduzimos suas entradas para o espanhol em nossa seção Novaceno, Crônicas do Futuro, como costumamos fazer em suas entradas de blog, mas em um ritmo mais acelerado. Empacotamos os verbetes em capítulos e os publicamos a cada 3 ou 4 dias. O sucesso tem sido fenomenal. Nossas medições internas, que descartam rigorosamente quaisquer duplicatas e são extremamente conservadoras, fornecem um total de leitores de mais de 500 mil de leitores únicos de todo o mundo. Imagina, falantes de espanhol, principalmente da Espanha, de toda a América Latina e dos Estados Unidos. Portanto, adicione-os à sua lista de pessoas empolgadas que compartilham uma paixão comum pela descoberta. Um outro. Caro Dr. Lowe, estou escrevendo para expressar o grande prazer que tive ao ler suas anotações diárias sobre essa incrível expedição que você e sua equipe organizaram. Todos os dias trazendo sua parcela de descobertas revolucionárias, misteriosas, misturadas com um senso de aventura. Daria um ótimo livro. Como deve ter sido maravilhoso. Sim, ele vai escrever o livro Interestelar agora, gente, em que tudo isso vai estar lá, com certeza. A ideia é que ele lance lá por agosto. Não pude deixar de pensar em grandes cientistas como Darwin, Wallace e Galileu enquanto lia. Em muitos aspectos, acho que você pode ter inventado um novo tipo de astronomia, um tipo aventureiro, preenchendo a lacuna entre a observação de campo, como Darwin fez, e o espírito pioneiro, como Galileu fez. Não é pouca coisa, você não acha? Talvez seja essa a verdadeira razão pela qual você e sua equipe sofreram tanto retrocesso de alguns colegas cientistas, não tanto, ainda por enquanto, o assunto marginal dessa pesquisa, mas o simples ciúme de ser o primeiro a pensar isso e conseguir obter o financiamento e a equipe para realmente fazer isso e fazer alguma ciência difícil. É verdade, isso gera muita inveja, gente. O mais importante é que você teve muito prazer em fazer o que ama. Comunicou isso em seu diário e acho que todos que te seguiram compartilharam desse prazer em ver você e sua equipe descobrindo coisas novas e emocionantes. Obrigado por isso. Eu faria acho que o mesmo que ele, gente. Em descobertas desse tipo. Teria prazer em relatar para vocês.
Agora, pouco antes de concluir, tem uma pergunta sobre as esferas que sua equipe encontrou. Pelo que entendi, seu diâmetro é bastante pequeno em comparação com o que foi encontrado na expedição anterior, que encontrou esférulas no fundo do oceano. Bom, aí responde. Dada a composição incomum dessas esférulas, eu queria saber se alguém ou se talvez houvesse uma ligação entre a composição e o tamanho resultante das esférulas. Um meteorito desprovido de níquel deve produzir esférulas de tamanho comparável ao clássico ferro-níquel? E aí vai, né? Obrigado novamente, doutor, pelo seu tempo. Estou ansioso para aprender mais sobre suas descobertas nas próximas semanas. Esperemos que inspire os mais jovens a fazer ciência, talvez de uma forma diferente até. Um outro exemplo aqui. Olá, Dr. Loeb. Eu queria entrar em contato e dizer o quão empolgante é seu trabalho para determinar a origem do IM-1. Mesmo que, em última análise, uma origem inteligente deva ser descartada, a ideia de que os seres humanos estão interagindo fisicamente com objetos que já experimentaram o calor de diferentes estrelas é incompreensível para mim. Que tempo para estar vivo! Espero ler seus primeiros artigos sobre a composição das esférulas em breve. Um outro aqui. Caro professor Loeb, estou escrevendo para você hoje depois de assistir a sua recente entrevista no The Hill. Fiquei tão impressionado com seu entusiasmo por sua pesquisa e sua paixão por ensinar. Atualmente sou um estudante do 3º ano na Universidade Técnica do Quênia, com especialização em ciência da informação. Sempre fui fascinado por astrofísica e seu trabalho realmente me inspirou. Acho suas descobertas muito perspicazes e estou ansioso para aprender mais sobre sua pesquisa. Estou escrevendo para você hoje para expressar meu interesse em trabalhar com você em sua pesquisa. Olha só, gente, o pessoal querendo se unir ao trabalho dele. Eu sou um trabalhador esforçado, estou ansioso para aprender. Também sou um bom comunicador e estou confiante de que seria um recurso valioso para a sua equipe. Eu entendo que você está muito ocupado, mas eu ficaria honrado se você me considerasse uma oportunidade de trabalhar com você. No entanto, estou atualmente no Quênia e estaria disponível para me encontrar com você em uma data posterior para discutir minhas qualificações e meu interesse em sua pesquisa. Olha só. Obrigado pelo seu tempo e consideração. E aí ele diz, não há recompensa maior do que ler essas mensagens. Né? Com certeza, né, gente? Tanta gente se interessando, né, em fazer parte até da pesquisa, que são as várias cartas que ele, né, e-mails que ele leu e colocou nesse resumo dele aqui. Aqui mais chegando ao finalzinho, então, né, desse resumo aqui, então, os frascos com as esférulas, com o material que foi encontrado. Aqui em que ele anuncia que a próxima expedição vai ficar para primavera de 2024, né, hemisfério norte, então, que provavelmente o hemisfério sul vai ser outono, né? Ou se for para ser a primavera de 2024 do hemisfério sul, então vai ser na nossa primavera também. Isso não ficou muito claro aqui, mas vamos lá. Em minha última aula do semestre da primavera da Universidade de Harvard, pedi conselhos aos meus alunos sobre o que fazer se encontrarmos um dispositivo extraterrestre. Metade da classe recomendou apertar botões e a outra metade expressou cautela. Quando um dos alunos perguntou, o que você faria, professor Loeb? Respondi, vou levar para um laboratório e estudá-lo antes de me envolver com ele. Estamos começando a fazer planos para a próxima expedição na primavera de 2024. As esférulas servem como românticas pétalas de rosa que nos levam a um parceiro que no nosso caso é uma possível grande relíquia do IM-1. Encontrá-lo será de grande valia para revelar sua origem natural ou tecnológica. Ao longo de minha carreira, concentrei-me na astrofísica teórica. Escolhi liderar essa expedição porque ela aborda uma questão fundamental e de grande importância para o futuro da humanidade. Estamos sozinhos? Essa não é uma questão filosófica. Um dispositivo tecnológico pode estar à espreita 2 km sob a superfície do oceano com a resposta. Se assim for, vamos encontrar. É como ele encerra. Por isso que eu digo, extraterrestres à vista. Pois é, pode ser, né? Que tenhamos isso logo, logo. Extraterrestres à vista mesmo. Esse foi o último texto dele até então, né? Com uma revelação das pesquisas, mas obviamente vão continuar. Depois vão sair os artigos, inclusive. E no ano que vem, mais uma expedição que esperamos que seja bem sucedida e resgate algum material mais consistente, algum pedaço maior desse objeto para se tirar essa dúvida, né, gente?
mas é bastante estimulante uma pesquisa nesse sentido. São pesquisas caras, claro que são, mas felizmente tem gente, né, como esse cientista que ajudou, né, a conseguir o dinheiro para que essa expedição fosse feita. Pois é, de um modo bem mais, obviamente, modesto, mas nem tanto também, porque a gente precisa ter um pouquinho de coragem também para as coisas. Né? A gente tem aqui o nosso projeto Consciência, que vai ter também a ideia de fazer pesquisas, vigílias ufológicas, visitar lugares em que realmente fenômenos anômalos acontecem e chegar a alguma conclusão. Vai ter um momento em que nós vamos abrir para que pessoas se associem, se liguem ao projeto de alguma forma. Isso vai acontecer lá logo logo, né? Eu e o Renan Schwingel estamos trabalhando nessa parte de como conectar pessoas a isso de um modo produtivo, para que não seja meramente especulativo. Até porque quanto mais sério é o trabalho, mais favorece que se consiga, né, os meios depois, né, o vil metal que é necessário para que as coisas aconteçam. Porque uma mera viagem para fazer uma pesquisa já tem custos, né, gente? Custos de viagem, de alimentação, de hospedagem, de equipamento, de tudo. Não é uma coisa fácil. Então, realmente, eu entendo bem essa questão que o professor Lobo passou, e passa ainda. Nós aqui num nível menor, mas não vamos pensar pequeno, não. Precisamos realmente de muita força de vontade também, porque tem muitos mistérios que nunca foram atacados como deveriam, cientificamente falando, em nível de pesquisa. Né? Acho que está na hora de se fazer isso. Né? Não tem lá os UAP sendo pesquisados até pela NASA e por outros, agora o Lobo fazendo isso, vamos lá também. Está na hora de se fazer isso, né, gente? Bom, qualquer novidade eu volto aqui com algum outro vídeo sobre isso, né, gente? Quem gostou desse vídeo, que é um vídeo informativo, portanto, do que está acontecendo agora nesse meio, né, da busca por vida extraterrena, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, uma forma de ajudar o nosso projeto Consciência, inclusive outra forma é fazendo um Pix. Né? Minha chave pixpaystack@gmail.com. Vocês estarão, com qualquer valor que puderem, ajudando esse projeto Consciência do qual eu estou falando aqui. Já tem alguns vídeos numa playlist específica dele, ok? Aguardo o apoio de vocês. Quem quiser seguir nas redes, Instagram, @Paysteckel, Twitter, _Paysteckel, facebook.com/canal Paulisteckel, youtube.com/Paulisteckel, meu e-mail, paysteckel@gmail.com. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, relatos, UFO, o que vocês quiserem mandar, fotos, vídeos, o que vocês quiserem que eu analise também, né? Fiquem à vontade para enviar, gente. Estou totalmente à disposição de vocês. E é isso. Acho que praticamente tudo que é importante dentro da pesquisa, né, do professor Loeb no Pacífico, sobre a busca do EMU, nessa primeira expedição, nós acabamos por fazer, nós acabamos traduzindo para o português, assim como muitos que ele disse traduziram para o espanhol, para o italiano, para várias outras línguas, né? Eu acabei fazendo essa parte por aqui. Não encontrei isso em outros lugares aqui no Brasil ainda, mas nos nossos vídeos o principal material está traduzido, esmiuçado, explicado e tudo mais. E é isso mesmo que a gente precisa, ok? Então tá, vamos aguardar novas informações do professor Lobo sobre tudo isso, né? Esperando que tenhamos boas notícias em breve. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Então.